Mas o lance é que... E aí é muito louco o que eu vou te falar, né? Porque essa minha infância, ela foi, de certa forma, conturbada no sentido de eu querer questionar meus pais, aí eu comecei a lembrar de várias coisas. Ano passado, eu tava vivendo um momento assim, meio... Enfim, de umas crises existenciais, e comecei a lembrar um pouco da minha infância. E agora, quando rolou uma parada com meu pai, que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, eu comecei a lembrar de muita coisa da minha infância, como foi dolorido, assim. Essa questão mesmo do relacionamento com meu pai, com minha mãe e tal. Eu só queria que eles fossem pessoas normais. Eu só queria que, tipo, de alguma forma, sabe? E aí eu ficava, obviamente, me comparando às outras pessoas, às famílias e tal, e eu ficava me sentindo meio, tipo, fora desse mundo, né? Que é um outro significado pro meu nome. Alok é luz, eu fora desse Ah, mundo. é? É. Olha que louco. E aí, o que rola é que eu comecei a procurar uma terapia, né? E obviamente a gente tem aquele preconceito de terapia e tal. Então eu vi um aplicativo chamado Símbolo, que aí eu falei, ah, aqui ninguém vai saber o que eu tô fazendo, né? E tal. Eu entrei nesse aplicativo, cara, e foi muito interessante porque ele, de alguma forma, foi de forma assim, ativando várias memórias minhas, sabe? Memórias minhas, assim, da minha infância que realmente mexiam muito comigo hoje em dia. E aí, cara, eu fui pra uma terapia com o Diogo, que é um cara incrível, assim. E aí, durante o meu processo terapêutico, eu questionando essa existência, essa minha infância toda ali e tal, de repente eu começo a fechar os olhos, assim, relaxar, e eu me vejo jogando pôquer. Eu tô numa mesa de pôquer, assim. E aí, de repente, eu recebo duas cartas muito fracas. Eu falo, pô, velho, como é que eu vou entrar no jogo com essas cartas aqui? Todo mundo deve ter carta melhor que a minha. Todo mundo, um cara deve ter dois ás, deve ser aqui. Eu falei, cara, mas eu não vou sair do jogo, vou ficar. E abriram as cinco Vou ver o que que cartas. vai dar. É, eu falei, não vou desistir. Abriram as cinco cartas. E quando abriram as cinco cartas, eu ganhei. E naquele momento, pra mim, ficou muito claro. Porque não importava as cartas que eu tinha começado, mas a forma como o jogo tinha aberto. Eu só poderia ser o Alok, porque eu venho exatamente desses pais que eu tenho. Que pareciam ser cartas fracas, mas foram o que fizeram eu vencer o jogo, sabe? E nesses 30 segundos de Cara, sonho, assim, pra mim, foi onde eu resolvi todos os meus problemas da minha infância em relação a essa minha dor que eu tinha, sabe? tipo de uma angústia, né? É, dessa dor e tal. E eu falei, cara, eu só tenho gratidão pelos meus pais. Só tenho alegria. E eu perdoo por tudo. E no fundo, essas duas cartas que pareciam ser fracas foi o que fez eu vencer. E eu só posso falar aqui por causa deles. Então, naquele momento ali foi as pazes que eu fiz, sabe? E pra mim é um processo de cura muito importante. Porque naquele momento ali eu também passei, de alguma forma, a acolher mais meus pais. Porque no meio dessa própria terapia com o Diogo, eu me vi no corpo do meu pai, assim, eu vivendo o que meu pai vive, ou viveu na vida dele, eu falei, cara, eu não aguento essa dor. E se eu acho que eu sofri, ele sofreu muito mais. É, cara, a gente não tem ideia das histórias, né? Não Das outras tem, e eu pessoas, tenho dos nossos certeza que pais. ninguém trocaria É, a posição com o pai, né? o que eles tiveram que passar, né, cara, Exatamente. E ver uma história, que é uma história que é assim, né? Que eu lembrei que um cara tá reclamando pra Deus que, de certa forma, assim, pô, Deus, tá muito pesada a minha cruz, eu quero trocar. Aí Deus fala, beleza, vem aqui trocar a sua cruz. Aí ele vai lá pra trocar a cruz dele, e aí ele vê várias cruzes muito mais pesadas. Você fala, não, mas esse cara não. Aí ele vê umas cruzes menores. Ah, mas essa aí, não sei, sem graça, não é? Aí ele vê uma cruz e fala, "Putz, essa que eu quero. Aí ele falou assim, tudo bem, mas ela já é a sua. cara, Então a gente às vezes acha a que a gente gente tem a cruz carrega. que a gente consegue carregar, que é do nosso tamanho. E toda vez que tem algum tipo de dificuldade, assim, de carregar essa cruz, não é pedir pra trocá-la. É simplesmente pedir orientação pra Deus, De sabe? força, né? Pedir força e falar assim, cara, eu sei que eu sou capaz, me ajuda nisso e tal. E ele ajuda a carregar junto, mas não é trocar. Então, nesse ponto pra mim, assim, agora trazendo esse lance do porquê que eu acho que trouxe esses gatilhos com meu pai agora, foi porque meu pai tava em Israel bem no momento que teve o ataque, né? Lembro bem. E era a festa que ele tava tocando, né? E aí, cara, quando tudo que você já sabe e tal, eu não sei se eu devo falar, eu Ah, conto, fala, fala. claro, É, porque foram tantas informações encontradas, né? eu acho Foi ele que. que organizou? Não foi ele que organizou? O que que... Exato. E assim, o que acontece foi que meu pai, ele licenciou a marca Universo Paralelo, que é a marca do festival dele. O que ele faz? O festival dele é reconhecido por ter cenografias muito maneiras, Tá. sabe? Então, por exemplo, é uma identidade visual. Então, eu vou licenciar a sua marca aqui para fazer um podcast lá em Ah, o Israel. cara pega esse Pega esse visual, visual, replica lá, entendi. não precisa ser com você, Não, é outra outra pessoa, pessoa, mas ele pegou a a ideia porque essência.
Porque é um visual que chama bastante atenção. Meu pai investe muito nessa questão da arte ali, do visual. Então, leva a decoração para lá, a cenografia. E meu pai ele foi tocar também como contratado. E foi bem na festa que teve o ataque terrorista do Hamas. E o lance é que, tipo assim, aquilo foi tudo muito louco, porque até a gente entender o que aconteceu levou um tempo Você também. tava aqui Eu ou tava tava aqui, viajando? eu tava aqui. Mas o lance, eu acho que todos nós, É. até compreender Não, o que não. aconteceu, Aconteceu na madrugada de sábado, certo? amanhecendo, né? 8 da manhã, Mas que eu foi comecei a saber aqui sexta de madrugada, tanto que eu comecei a falar com amigos meus judeus o que tá acontecendo. Foi numa madrugada até de manhã eu fiquei acordado, cara. E cada informação que vinha era pior do que a outra, né? E tipo, o lance é que a gente não sabia naquele momento que tinham sido mortas mais de 250 pessoas. A gente não sabia de nada. Não sabia de nada. Era uma questão assim, meu pai saiu, interromper a festa, meu pai saiu correndo lá com a galera, e aí o carro de trás foi baleado, aquele desespero todo, aí ele tava indo numa rota, aí o pessoal falou pra ele, não, naquela rota tava tendo uma emboscada. É que o pessoal foi pra frente e tava voltando, Ele falou, né? não vai pra frente. Ele foi pra outra, ele foi sentido o oposto. Sei. E aí ele ficou num lugar, num bunker que ficava a 2 quilômetros da festa. Aqueles circulares, porque teve um cara que entrou no link com a gente que entrou num desses que era circular, assim. Não, eu não sei, Tá, eu mas posso foi um contar pra bunker ele. na rua, assim. Não, era um bunker no Ah, vilarejo. tá. Então não era esse que Não. ele ficou. Tanto é que a galera do vilarejo que acolheu meu pai, Entendi. né? E falavam, enfim, pra Cara, todo que mundo ficar ali. desespero, velho. E eu não conseguia falar com ele e tal, mas o lance é que, tipo assim, no meio a toda essa turbulência e tal, cara, sabe qual foi a notícia mais vista no G1 no Brasil? Qual? Pai de Alok, organizador do festival, Putz. que teve o massacre. Só que assim, é muito louco porque as pessoas já incutiram então uma responsabilidade do meu pai como se ele fosse um cara irresponsável por estar fazendo uma festa próximo da faixa de Gaza. E aí, obviamente, eu também refutei, falei, o que tá acontecendo? E aí, cara, né, porra, lá é um lugar que acontece festas há muitos anos já, né? Naquele mesmo lugar, é um lugar famoso. Então já acontecia. É um lugar famoso pelos principais eventos. Um dia antes teve um evento com as principais celebridades de Israel tocando naquele mesmo lugar. Então, no fundo, era um festival que licenciou 3 marcas. Meu pai era uma delas. Os 2 produtores do evento, os responsáveis, que eram irmãos gêmeos, foram mortos. Foram encontrados mortos. E assim, E enfim. teu pai escapou também na Cara, sorte, porque morreu muita gente nisso. Nesse bunker que eu te falei, os caras entraram atirando, era uma pilha de corpos. Esse cara escapou porque ele fingiu de morto no meio dos corpos. Deve ter sido uma coisa assustadora. Assustadora. Velho. E o lance é que, tipo, em meio a toda essa angústia, começou a ter muita desinformação, saca? E uma desinformação que eu fiquei, assim, eu de verdade, irmão, mexeu, assim, acho que foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, porque, nessa questão, assim, porque eu, de uma angústia, sofrendo pra caramba, eu ficava vendo aquelas imagens, irmão, ia me fazendo tão mal, eu chorava todo dia, acordava chorando, ia dormindo chorando, e fora isso, eu tinha que ler comentário tipo, seu pai é um assassino, seu pai não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, responsável e tal. E aí, o lance é que, obviamente, assim, as pessoas, mais uma vez, pegam fragmentos, acabam tomando conclusões e tal. Então, eu acabei postando um vídeo para explicar que meu pai não era o responsável pelo evento e tal, e deu uma amenizada, mas nisso veio uma segunda onda, que foi uma onda que, assim, eu tava muito desconectado do meu pai, sabe? Assim, eu não sei explicar, eu tava meio ausente dele, tinha um bom tempo, assim, a gente sempre muito afastado e cada um na sua correria e tal. E eu lembro que eu tinha feito um acordo com ele, assim, nesse ano na Europa, que eu falei assim, pai, eu sei que a gente tá na correria e tal, mas vamos combinar uma parada? Não interessa o que você tem pra fazer, nem eu. Mas pelo menos todo verão a gente vai se encontrar, a gente vai se aproveitar e se curtir, pelo menos por 2 semanas, todo verão. Porque, pai, sério, quantos verões a gente tem na vida? Cara, 80? Você começa a fazer 90? a conta. Ele já foi 55. Então. Não tem mais tempo pra perder. E a gente fez essa parada, então aquilo já foi uma aproximação. E logo depois rolou isso. Então eu senti uma necessidade de me aproximar. Esse papo foi antes do... Foi. Ah, pô, que legal. Então eu senti uma necessidade de me aproximar com ele e tal. Logo, aí rolou ali, foi logo na sequência. Eu senti esse chamado. Só que aí, cara, o que rolou? Veio na sequência a segunda onda, que foi assim. A galera foi no Instagram do meu pai e viu que meu pai ele votou no Lula, tá ligado? Que ele apoiava o Lula e tal. Ele apoia. Né, apoiou ali na eleição. E aí a galera começou, tipo, a atacar pra caramba, falar que meu pai, ele era... Enfim, sabe como é que é, né? Essa parada pesada. Se o Lula é a favor e aí de terrorista, sei lá. É, imagino que eles devem ter falado. Coisa que não tem nada a ver, uma relação não tem... E é tão, absurdo. E é tão louco, porque, tipo assim, quando
rolou essa parada, foi louco porque eu fiquei muito incomodado, saca? Com a parada de tipo assim, ah não, pai, pra que você fica, sabe? Pra que você fica, tá vendo aí? Tá... Eu comecei tipo, e aí, fez essa terapia, fez essa coisa, eu me, né, como eu tava contando. E aí, cara, naquele momento, eu falei assim, peraí, Alok, baixa a bola, irmão. Independente do seu tamanho, ele é seu pai. É. Sempre vai ser maior que você. Porque o que me incomodava, não é... Ninguém tava falando Juarez Petrilo. Todo Era o mundo tava pai do falando Alok. pai do Alok, pai do Alok, pai do Alok. Então ficava uma coisa meio que vinculada a mim também. E aquilo me incomodava profundamente. Mas cada um é cada um, irmão. Eu sou eu. Meu pai é meu pai. Cada um com suas convicções, cada um com a sua vida. Só que naquele momento ali, eu falei assim, velho, a gente tem que honrar os nossos pais. E qual que é a melhor forma de honrar meu pai nesse momento? É simplesmente aceitar quem ele é. Sabe? Deixa eu aceitar quem ele é. Porque não adianta eu querer mudar uma parada pra tentar agradar uma galera. Sabe? Não, ele é isso. O que eu posso fazer? Nada. O que eu posso fazer é acolhê-lo quando ele precisar. E nesse momento pra mim foi libertador. Porque eu lembrei, irmão, que meu pai, e ele falou pra mim, ele falou assim, meu pai é filho da dona Daléu. Meu pai é filho do José Petrilo. Ele tem a história dele, a parada. E no fundo, meu pai é filho do meu pai, Jesus. Todo mundo aqui é filho, sabe? Todo mundo é essa parada. Então, tipo assim, no fundo, irmão, naquele momento ali pra mim foi só assim, deixa. E se ele tá colhendo os frutos por ter feito isso, os frutos são dele. Eu entrego pra ele o que é dele. E fico pra mim o que é mim. E se as pessoas quiserem fundir, tá tudo certo. Eu não tenho controle, eu não posso ter, porque esse é o lance, né, cara? O que a gente não tem controle, não tem o que fazer. E a gente só... Eu sei que você tá falando perfeitamente, porque eu sofro. Já sofri muito por causa disso, e hoje em dia eu tenho esse pensamento também, cara. Deixa, cada um tem sua cruz. Eu faço o que eu posso pra ajudar as pessoas e tal. Mas não tem, cara. Como que você vai... Quando tem essa leva de fúria na internet, não tem o que fazer, cara. Porque se você se explica, vem mais fúria. Se você justifica, não adianta, cara. Eles querem sangue, eles querem simplesmente... Você sabe que é louco você falar isso, porque no fundo, assim, irmão, eu vejo tantas famílias se desfazendo por causa dessas paradas Mas de você não diferentes tem ideia, opiniões, cara, saca? de amigos que foram amigos a vida inteira e não se falam mais por causa de política. Não dá pra entender. Então, eu sou um cara, velho, que eu tenho a oportunidade de conviver fora de qualquer bolha. Eu vou chegar nesse ponto, sim. E aí, só pra fechar os lances do meu pai, esse lance que a gente tá falando, assim, sobre essa questão de separação, né, se e tal. acertaram depois Não, disso. super, maravilhoso, e eu acolho ele, e mais uma vez, honro ele, que é o nosso papel, honrar nossos pais, né? Mandamento. Minha mãe, ela é, exatamente, minha mãe, ela, tá tudo certo. Não tem nada pra, sabe, mas meu pai tinha essa questão, então pra mim ficou bem resolvido e é bom, ali, cara, sabe? isso. Meu pai participou aqui, cara. Depois assiste o episódio com meu pai, você vai se emocionar. É, Eu pedi perdão pra ele de várias coisas aqui, cara. que Isso é uma legal. coisa que é bom pra você, porque pra ele não faz diferença. Eu sendo pai hoje em dia, eu penso, meu filho não precisa pedir perdão, ele já tá perdoado. É. E pai é assim, e é mais vale mais pra você se acertar com o pai do que com ele, porque ele sabe que você gosta dele. Ele sabe que você ama ele e que não tem problema, entendeu? Exato. Então é tranquilo. Foi pra mim, foi, de certa forma, assim, libertador também, saca?